Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Que bom ter vocês conosco mais uma vez no nosso canal Voxcast. Aqui no X do assunto, a gente vai direto ao X da questão. O que interessa a mim e a vocês, o que é pertinente, o que é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E hoje nós trazemos mais uma grande entrevistada, uma querida entrevistada, que vai nos trazer um tema riquíssimo, que importa a muita gente, como ela dizia ainda agora, antes de começarmos a gravar. É a epidemia da diabetes. Então, olha, já dei a deixa, já dei aí o espólio. Eu vou receber hoje com muito carinho a doutora Emanuela Holanda. Ela tem um currículo riquíssimo. Nutricionista clínica e funcional quanto ao comportamento alimentar e esportivo. Interessante. A mesma também é especializada em diabetes e doença renal. Hoje a gente vai mostrar que isso não mata você tão rápido. Mas você tem que ter cuidado. É preciso se amar. Não ter medo dela. E sim cuidar-se. Para que ela não nos leve com rapidez para a cova rasa. Então não há pânico. Há apenas a necessidade de nos cuidarmos. Nos orientarmos e nos educarmos alimentarmente falando, mais ou menos por aí. Vocês me entenderam, né? Que delícia. Bom, então prosseguindo, ela também é especializada em emagrecimento avançado e sustentável. Sustentável é uma palavra que faz parte do mundo globalizado. Interessante. Bom, então, tudo dito para a nossa abertura. Querida doutora Emanuela Holanda, seja muito bem-vinda. Que alegria tê-la conosco no X do assunto, abrilhantando e emprestando seu talento ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, justamente falando sobre esse tema, né? Que é uma epidemia, como você falou. E acredito que vai ajudar a muita gente, né? Que venha nos assistir. Que maravilha. Nosso intuito, doutora Emanuela, é exatamente levar às pessoas orientação e esclarecimento. É mostrar a elas como é, na verdade, a coisa. Cada entrevistado, a sua área específica, destrinchando, matando dúvidas e repassando valiosas orientações. Este é o nosso principal e único intuito. Bom, eu começo logo lhe perguntando o seguinte. O tema de hoje é diabetes tipo 2, né? E a gente sabe que isso aí é algo tão preocupante. Eu mesmo já estou com o pé dentro dela. E ela me consome de alguma forma. Mas não vai me levar a cova rasa, ainda vou comer muito chocolate ainda. Enfim, mas doutora Emanuela, voltando, é que uma entidade às vezes vem, eu falo uma coisa, ela vai embora, eu volto ao apresentador. Sua pessoa já entendeu. Então, muito bem. O que é que acontece? A gente vai perguntar inicialmente à sua pessoa aquela pergunta bem clichê, bem básica, bem prática, bem chavão. Doutora Emanuela, por caridade, nos fale o que é diabetes. Bem, vamos lá, né? A diabetes, ela é uma doença que ela é bem, assim, ela é meio que multifatorial. Por quê? Ela acontece por vários motivos. Uma pessoa diabética, ela pode ser diabética por genética, não é? Ela pode ser diabética pela questão do sedentarismo, pela uma alimentação muito errônea, por medicamentos, não é? Além disso, a pessoa é uma doença na base, uma doença crônica, né, não transmissível. Então, a diabetes ela se divide em outros tipos de diabetes. A gente vai falar sobre a diabetes tipo 2, mas eu queria só esclarecer aqui que a gente tem a diabetes tipo 1, que é uma diabetes autoimune. A gente tem a diabetes gestacional, né? E a gente tem a diabetes tipo 2, mas também tem a LADA. Que é emocional, doutora Emanuela. Tem essa também, né? Não, tem a diabetes tipo 2. Então, e tem a LADA, né? Que é uma diabetes que o adulto, ele passa a ter essa diabetes, só que ela é tratada com diabetes como tipo 1. Que é justamente a diabetes tipo 1, é uma doença autoimune, e ela é tratada com insulina.
Já o diabetes tipo 2, ele está muito entrelaçado justamente com a obesidade, com o ganho de peso. Além disso, ela vai vir associado justamente a essa questão, a uma alimentação errônea, ao sedentarismo, né? A toda essa questão e, inclusive, também a parte genética. Porque, vamos lá, se seu pai e se sua mãe forem diabéticos, né, você vai ter grandes chances de serem diabéticos. De ser diabético. É hereditário, doutora Emanuela? Não passa a ser meio que hereditário, mas é genético. Sim. Entende? No diabetes tipo 1, a gente chama que é uma doença poligênica, que vem por vários genes. Né? Já no diabetes tipo 2, está muito atrelado ao estilo de vida. Mas também você tem essa parte da parte genética. Vamos supor, se minha mãe fosse diabética, eu teria mais ou menos 40% de chance de ser diabética. Só que esses 40% de chance não me define. O que vai me definir é justamente os meus hábitos de vida, é minha relação com o meu ambiente. Sim, sim. É necessário, doutora Emanuela, pelo que eu entendi também, uma reeducação, seja no estilo de vida, seja com atividade física. Enquanto nutricionista, certamente sua pessoa recomenda não só o acompanhamento com um profissional nutricionista, doutora Emanuela está à disposição. No final, vamos passar todos os detalhes, consultório dela, contato dela, zap dela, para vocês irem a uma talentosa profissional. Ela vai estar pronta para recebê-los. Então, assim, é uma questão também de reeducação alimentar. Isso. Enquanto nutricionista, é seu aval para isso, correto? Exato. Reeducação alimentar, a falta de atividade física. Há alguns anos atrás, a gente tinha muita diabetes na questão da idade, né, nos idosos. Hoje, essa doença ela está progredindo, né, para essa população mais jovem. Então, assim, tem essa questão da idade, mas eu não posso nem dizer que hoje só a questão da idade é suficiente, né, porque a gente tem essa progressão para um público a partir de 20 anos, às vezes até mais jovem, né, por conta justamente disso, dessa relação entre hábitos errôneos. E aí, dentro desse contexto, o que eu queria trazer aqui para vocês é justamente isso. É a mudança de estilo de vida. Por quê? Quando a gente tem uma doença como diabetes, hipertensão, doença renal, são doenças crônicas não transmissíveis, o nosso contexto, no geral, nosso estilo de vida, ele precisa estar bem equilibrado. A gente, na verdade, precisa aprender a comer novamente, né? Precisa se reeducar. E aí, dentro desse contexto, fazer uma atividade física. E aí eu dou os 5 pilares, né, para vocês. Vamos lá. Fazer atividade física. Beber mais água. Melhorar a alimentação. Ter um sono de reparo, modular o estresse, acaba melhorando todo esse tipo de doença que são crônicas, mas não são transmissíveis, inclusive a diabetes. Por quê? Quando a gente fala de uma alimentação meio que errônea, hoje, à medida que a população ela começa a não ter mais tempo para nada, é muito trabalho, é um trânsito ruim, o estresse aumenta, você acaba indo comer coisas que você, assim, desiste de fazer um almoço e vai para um cachorro-quente, vai para uma pizza, ou uma comida mais rápida, ou uma comida congelada, ou liga para pedir no iFood. Quer dizer, você acaba deixando de fazer uma alimentação balanceada com nutrientes. E aí, isso, ao longo prazo, acaba trazendo algumas complicações. Né? Além disso, a gente tem essa questão da atividade física, né? Porque se eu for falar aqui, o corpo ele precisa se mexer. Se vocês forem pensar direitinho, a gente vem dos nossos ancestrais, né? Dos homens da caverna. A nossa fisiologia ela vem de lá. Então, o que é que eles faziam antes? Eles caçavam, né? Para poder comer. Às vezes a escassez de comida era alta. Eles dormiam com o cair da lua e acordavam com o nascer do sol. Não era isso? Então, a nossa fisiologia vem dali.
E aí, quando eu falo de fazer uma atividade física, de você mexer o seu corpo, é porque você precisa mexer, você precisa se mexer. O nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, justamente por conta dessa fisiologia. E aí, com o tempo e com o chegar da idade, o sedentarismo, ela vai ser sim uma sentença de doença para qualquer um que esteja na frente do sofá e que não mexa seu corpo. Infelizmente, anteriormente, a OMS, ela determinava 3 vezes na semana você fazer uma atividade física. Hoje, a gente sabe que todos os dias a gente precisa mexer o corpo. E aí, na diabetes, eu particularmente, vai depender também do seu médico, vai depender também da sua condição física, que não é assim, mas depende de uma avaliação médica, da sua condição física, mas eu sugiro que faça musculação. Por que isso? Porque quando eu falo de glicose, né, a glicose ela é a moeda de ouro do nosso corpo, tá? Meu corpo, meu cérebro, para funcionar, ele precisa de glicose. Todos os meus órgãos, para funcionar, ele precisa de glicose. Por quê? Ele vai precisar de energia. A glicose é a moeda de energia. O corpo pode usar gordura como fonte de energia? Pode também. Pode usar proteína como fonte de energia? Pode, mas a prioridade é a glicose. É a moeda de ouro, né? Então, quando eu vou fazer um treino de força, eu acabo colocando essa glicose para dentro da célula sem precisar da insulina. Porque o que acontece com o diabético tipo 2? Ele produz a insulina no pâncreas, certo? Essa insulina, ela vai abrir a portinha da célula, né, através do GLUT4, para que essa glicose, porque a glicose livre, ela não é boa, então ela precisa entrar dentro da célula e ficar ali guardada. Quando eu tenho diabetes tipo 2, essa portinha, essa insulina, ela não funciona, ele produz, mas ela está tão cansada que ela acaba não sendo funcionante. Então, eu tenho mais glicose circulante. É por isso que quando você vai fazer o seu exame de hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada, ela é um exame que vai determinar se você está se você está diabético, né? Ou se você está na normalidade. Não só a hemoglobina glicada, mas como a glicose, a frutosamina, vários outros exames. Mas a hemoglobina glicada é o essencial. E aí, por você ter muita glicose no sangue, você acaba deixando com que essas hemácias fiquem glicadas, meladas. E aí, mostra no exame. 50% desse exame da hemoglobina glicada, ele é de 30 dias. Os outros 50%, ele vai ser de 2 a 3 meses de tudo que tu comeu. Certo? Doutora Emanuela, é o seguinte, tudo muito rico, tudo muito bom, entendi tudo, maravilha, parabéns. É o seguinte, essa hemoglobina, eu anotei aqui alguns apontamentos para seguir os tópicos. A hemoglobina glicada seria o quê? Seria na matemática a prova dos 9, mais ou menos mais isso. ou menos isso, exatamente isso. A hemoglobina glicada, elas são as hemácias, né, que ficam circulantes no sangue, que são o sangue, né, são as hemácias que vai ficar circulando na corrente sanguínea. E aí, como eu falei, quando você come muito carboidrato, sabe aquela pessoa que já é sedentária, a pessoa que não faz atividade, uma pessoa que não tem um sono de reparo, uma pessoa que vive comendo pastel, coxinhas, pizzas, uma pessoa que não come uma salada, que não come uma fibra, que não é adepto a uma fruta, mas prefere um pão de manhã, um macarrão na hora do almoço, à noite outro pão, ou uma bolacha, né, porque é mais rápido. Isso é muito carboidrato. O que acontece? Um McDonald's, né? Uma batatinha daquela, tem gosto de morte, mas é saborosíssimo. Salivei agora. Sim. Mas o que acontece? Quando esse carboidrato entra no corpo, né, que ele é metabolizado, ele vai virar glicose. Essa glicose é para a corrente sanguínea. A partir do momento que minhas hemácias estão circulando, elas vão sendo glicadas, vamos dizer assim, meladas, né? E aí é como aparece nesses exames. Por isso que é um exame que determina bastante se você está com a pré-diabetes ou se você está diabético. É uma prova dos 9, resumindo, né? McDonald's, eu quero dizer que eu amo vocês. Tanto amor pela batatinha de vocês. Não tem gosto de mortão. Eu me lambo todo quando como. Mas, doutora, voltando, por caridade, voltando.
Eu anotei aqui o seguinte, alguns apontamentos, como ele diz, eu tenho 2 sobrinhos que mandam um abraço para eles, o Abelardinho e o Felipe. Os 2 já nasceram diabéticos, que já é a predisposição da família do lado Já deles. é o genético, exatamente. Ambos, aquela diabetes, qual seria o tipo dela? Li tanto como jornalista e esqueci. É a diabetes Ambos são tipo bem 1. magrinhos e tem que tomar Insulina. todo dia insulina. É. Eles são bem magrinhos. A diferença do diabetes É tipo 1 e o de 2 é justamente isso. No diabetes tipo 1, a insulina ela não funciona. Ela geralmente é uma doença através de uma doença autoimune, né? É poligênica, né? De vários genes. Então, assim, a insulina ela não funciona. E aí, você precisa da insulina injetada, endógena, no caso, injetada, para que você consuma, para que você possa controlar a quantidade de carboidrato que você está comendo. Entendi. Então, por exemplo, um diabético tipo 1, ele vai fazer uma contagem de carboidrato. Né? Por exemplo, ele vai comer uma batata, vamos dizer assim, você falou da batata frita, vai comer uma batata. Uma criança geralmente gosta de uma batata, né? Faz na air fry, faz no forno, mas gosta de comer uma batata. Essa batata tem amido. O amido é o carboidrato dessa batata. Então, ele vai fazer uma continha base, de acordo com, o médico, né? O médico prescreve a quantidade de insulina que ele Sim. vai consumir, Sim. através da quantidade de carboidrato que ele está consumindo. Ah, entendi. Já a 2, não. A 2, ele decorre ao longo do tempo, por hábitos errôneos, e está muito atrelado realmente ao ganho de peso. Né? A pessoa tinha um IMC de 30. Era uma pessoa. Ou a perda? Ao ganho de peso. Ao ganho. É. Ah, tá. Uma pessoa tem um IMC de 30. É uma pessoa com obesidade grau 1. É uma pessoa. Como é que uma pessoa chega com obesidade grau 1? Né? Tem vários fatores, porque a obesidade é uma doença multifatorial, né? Claro. Mas como é que vai chega a obesidade grau 1 com IMC de 30, ela vai ter vários componentes inflamatórios no corpo. E aí é muito mais atrelado a esse tipo de público, a diabetes tipo 2, a hábitos errôneos, a falta de atividade física, né? Agora, assim, claro que nem todo obeso, vamos dizer assim, nem todo obeso, né, tem essa questão da obesidade porque tá comendo errado, porque isso, porque aquilo. Tem o excesso de carboidrato, sim, porque assim, comer errado é comer pizza, não sei o que, é comer errado. Mas se eu como meio quilo de macaxeira no almoço, eu como meio quilo toda vez na janta, que foi horrível. vamos dizer assim, se eu como de manhã meio cuscuz. Deixei. Entende? Com saudade horrível. Aí à noite eu vou lá e como um inhame, eu como bastante verdura, eu como inhame. Eu gosto muito. Mas eu como mais carboidrato, embora tenha fibra, mas cada corpo, ele tem a sua quantidade certa de consumo de carboidrato, Entendi. de proteína e de lipídios. Entendi. Né? Aí tem essa questão. Então, só abrindo esse parêntese para não dizer que todo obeso é porque está comendo hábitos errôneos, ou porque muitas vezes a pessoa tem essa questão da genética também pela obesidade e acaba ajustando com esse fator de muito carboidrato durante o dia, fast food, um doce e outras coisas. Então, vocês que são fofinhos e fofinhas, o povo gosta de dormir em cima de vocês, a esposa, uma coisa. Vocês não se apavorem. Fofinhos e fofinhas e fofistos. Não se apavorem. Não é motivo realmente para desespero, nem para cometer harakiri. Não é o momento. Bom, doutora Emanuela, voltando. Eu me lembrei de uma coisa agora, eu anotei aqui rapidamente. Uma pessoa muito querida já partiu, está no plano astral. E aí ela me dizia assim, era diabética, hipertensa, tinha problema cardiológico, circular vasculatório, ainda tinha 2 hérnias enormes. Ou seja, ela estava com, como ela dizia, com problema de junta tudo, jogar fora. Deus a tenha, acabou partindo com todo esse coquetel macabro que estava nela. Deus a tenha. E ela me dizia assim, Alexandre, você sabia que a morte manda recadinhos? Não sabia. A morte manda recadinho. Fique atento ao recadinho da morte. Vamos ver o que a doutora Emanuela acha do recadinho da morte. Mas qual é o recadinho da morte, então? Diga para mim. Hipertensão é recadinho da morte. Diabetes é recadinho da morte. Problema cardíaco é recadinho da morte. CA é recadinho da morte. Tudo isso são recadinhos que a morte lhe manda. Para dizer, estou por aqui. Se você der bobeira, eu te levo rápido.
quando você tem um coquetel disso, como essa criatura tinha, parece que era um recado dantesco e macabro. Doutora Emanuela, sua pessoa acha que eram recadinhos da morte? Diabetes é um recadinho da morte? Não. Diabetes, ela não é sentença de morte para ser ou ninguém, minha gente. Diabetes é uma sentença de vida. Que delícia. Agora, o que você precisa é modificar os seus hábitos. É ter uma consciência nessa condição de hábitos alimentares, de hábitos do dia a dia. Por exemplo, se você é sedentário, você precisa fazer uma atividade física, precisa mexer o corpo, tá? É importante que você faça uma atividade física diária, não é 2 vezes na semana, não é 3 vezes na semana, mas é diário, pelo menos de segunda a sexta, que é importante. Ter uma alimentação balanceada, e aí tenta comer salada. A fibra, ela segura essa glicose. Então, se você vai fazer o seu café da manhã, coloca uma fruta. E aí a gente tem alimentos de alto índice glicêmico, alimentos de baixo índice glicêmico Aqui, ó. e alimentos de Sim. médio índice glicêmico. Sim, sim. Certo? Então, muitas vezes eu escuto alguém falar, mas isso aqui não pode, isso não pode. Bem, deixa eu voltar aqui, eu vou falar sobre isso, mas deixa eu voltar aqui ao assunto do estilo de vida. Então, na sua refeição, coloca uma fruta no café da manhã. Se adapta a fibra, já aveia é uma excelente fibra para você colocar na fruta, né? Que tem beta-glucano. O psyllium é excelente, é usado como ela é uma fibra, você pode colocar na fruta, no consumir, não é? E aí esse psyllium, ele é muito bem, ele reduz bem a glicemia em até 20%. Daquela refeição. Então, tenta colocar isso no café da manhã. Psyllium, farelo de aveia, linhaça, chia, são fibras que você pode estar colocando em cima da sua fruta para reduzir a glicemia. Sim, sim. Na hora do almoço, você pode estar adepto a salada no almoço, salada no jantar. Salada são fibras, né? Comer bastante mato, minha filha. Mato, coma sem medo. Essas fibras, ela acaba ajudando a colocar porque tudo tem carboidrato, minha gente. Arroz tem carboidrato, feijão tem carboidrato. Nossa. Tudo vira carboidrato, na verdade. Tudo Jesus, vira. Maria José, é horrível. Frutas, Aí, tudo tem carboidrato. Então, assim, o ideal é fazer um balanceamento dessas refeições. E, principalmente, tentar fechar essa janela alimentar até as 8 horas da noite. Né? Muito bem. No caso da alimentação. Fora isso, você precisa beber água, você precisa ter um estilo de vida mais saudável, modular o estresse. O estresse, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar sobre o estresse. O estresse, ele libera muito cortisol. E acaba que com essa liberação do cortisol, eu acabo trazendo mais glicose para minha corrente sanguínea. Então, lembra que eu falei logo no começo da entrevista que eu falei que a glicose é uma moeda de ouro para o corpo? Sim, sim. É justamente isso. Então, eu armazeno glicose. Então, se eu estou muito estressado, eu acabo liberando esse cortisol. Esse cortisol, ele vai liberar glicose na corrente sanguínea, né? Essa glicose não pode ficar sozinha, ela vai chamar a insulina, ela vai precisar de insulina. Essa insulina, ela vai inibir a leptina, né? Que é o hormônio da saciedade. E essa insulina, do diabético que não funciona bem, né? Ela vai acabar aqui tentando colocar essa glicose para dentro da célula e não conseguindo bem. Então, de acordo com isso, o estresse, ele acaba aumentando essa glicemia, né? Porque a insulina do diabético, ela não tá tão funcionante. Então, acaba aumentando a glicemia. Então, pessoas que são estressadas precisam modular esse estresse, tentar ter essa modulação desse estresse. Se não consegue sozinho, procura uma ajuda profissional, né? Mas tenta exercício de meditação, exercício de respiração, né? Para poder entender quais são esses gatilhos e evitar esse estresse. Procura um psicanalista, eu estou à disposição, por um acaso. Mas, doutora Emanuela, prosseguindo, então seria mais ou menos assim, comer mais cascas, menos sacos e menos caixas. Descasque mais e desembale menos. Ah, que delícia. A doutora Norma Barreto, psicóloga, que eu mando um abraço, nos falou exatamente isso aqui das cascas, dos sacos e das caixas. O seguinte, então quer dizer, nas suas palavras, acabei de entender melhor agora,
e como psicanalista eu conheço mais ou menos, o emocional também influencia muito o miolo, minha filha. Como está seu miolo? Influencia muito para subir a sua glicose. Muita atenção. Correto, doutora Emanuela? Correto. Pronto. Justamente Quando me isso. perguntavam no passado o que é diabetes, e eu não tinha lido tanto sobre, eu dizia, são dançarinas do diabo. Diabetes, são as dançarinas dele. Então, diabetes. Era o que eu pensava no popular, muita gente começou até no interior. Mas, enfim, no prosseguimento, eu lhe digo aquele pensamento antigo. Sou uma pessoa bem jovem, mas certamente já ouviu falar, até como nutricionista. Seguinte, coma de manhã como um rei, almoce como um príncipe e à noite jante como um mendigo. É correto, doutora? É justamente isso. É justamente isso. Por quê? As enzimas que eu produzo durante o dia, eu não produzo à noite. Sabe o leite materno? Durante o dia, ele tem algumas substâncias, algumas enzimas que não são produzidas à noite são outras. É justamente isso. Se eu como depois das 8 horas da noite, essa refeição, e depende da refeição, geralmente à noite você precisa comer uma coisa mais leve, que é importante. Ah, mas eu vou ficar com fome? Não. Se você faz um omelete, coloca salada, se você não gosta de omelete, mas se você vai fazer antes das 8 horas uma rodela de inhame, uma salada, uma proteína de boa qualidade, né? E aí vai depender de cada pessoa também, né? Isso ajuda bastante. Mas durante a noite eu acabo produzindo menos insulina nesse processo. E aí quando eu como durante a noite, vamos supor, depois das 8 horas, 9 horas, tem gente que gosta de fazer pratão, meia-noite. Até meia-noite eu estou errado. Não faça isso não, minha filha. Não siga meu caminho, não. Exatamente. Sim, doutora, diga. Exatamente. Tem gente que gosta de fazer pratão à noite e isso não é bom. Não, pratão não. Aqueles estivador assim, não. Mas como até meia-noite. Comi ontem até meia-noite. Enfim. Pronto. Justamente isso. Eu acabo descontrolando o meu ciclo circadiano. Como assim? No meu corpo, ele tem vários reloginhos, tá? E a comida, o alimento, ele, para ser metabolizado, para ser processado, eu acabo descontrolando meu ciclo circadiano. Então, eu acabo fazendo com que meu corpo trabalhe mais noturnamente, né, à noite. Além disso, a comida, ela vai ser metabolizada na madrugada, dependendo da comida, né? Por exemplo, se for um carboidrato simples, ele vai ser metabolizado mais ou menos em menos de 1 hora. Se for um carboidrato mais complexo, como um inhame, uma batata doce, que tem fibra, né, ela vai ser metabolizada mais ou menos em 2 horas. Se for uma proteína, mais ou menos a 4 horas. Se for uma gordura, mais ou menos a 6 horas. Nossa. Então, o meu corpo, fisiologicamente, ele já libera glicose para eu não ter hipoglicemia, né, para que eu não morra na madrugada. Então, meu corpo está liberando glicose. Vamos lá, se eu comer lá para meia-noite, isso vai metabolizar na madrugada. Então, associado com o que eu já liberei e com a comida que eu tô comendo, que vai começar a liberar também na madrugada, então eu vou ter um boom, né, de glicose. Boom, diariamente, boom. Só explosão, boom lá em casa. Isso aí vai fazer com que eu libere mais insulina, eu diminua a leptina, eu tenha mais fome no dia seguinte, eu não fique saciado, porque a saciedade não funciona, né? Todo esse contexto. Perfeitamente. Doutora Emanuela, prosseguindo, eu lhe pergunto agora, muito brevemente, esses últimos tópicos, para a gente conseguir discorrer todos, quais são os sintomas da diabetes tipo 2? Bora lá. Quando você tem diabetes tipo 2, você vai sentir uma polifagia, uma fome, uma poliúria, muita vontade de fazer xixi, principalmente noturno. Vixe, Maria, já tô dentro então. Muita fome. Você tem um emagrecimento assim, muito expressivo. Vira assim modelo como eu estou. Com uma perca, porque você tem perca de massa muscular. Além disso, você tem a boca seca, a boca está sempre seca, com muita sede. Esses são os sintomas iniciais. Agora, com o tempo... Pele ressecada. Aí, com o tempo, você vai ter... Se você for diabético, você precisa controlar essa glicemia, porque a glicemia descontrolada, descompensada, ela acaba trazendo outros problemas, como problema na visão, que é a retinopatia, problema renal, porque essas hemácias, essa hemoglobina, ela acaba se acumulando nesses órgãos,
Porque existem órgãos que precisam da glicose e eles não precisam da insulina para colocar para dentro. Sim. Então, como essa insulina... Perdão, doutora. Como É a essa, prece do Vale do Amanhecer, viu? Já já eu faço. E aí? como essa insulina... aliás, desculpa. O senhor tem seu tempo e deu íntimo. Nenhum poder é demasiado ao poder então do Espírito. O amor e a chama branca da vida reside em mim. Salve Deus. Pronto, fizemos. Prossiga. Vamos lá. Esse órgão ele não precisa de insulina para colocar para dentro da célula, essas hemácias acabam se acumulando nesses órgãos. E aí elas estão meladas e ela acaba trazendo problemas. Por exemplo, você tem essa questão do problema renal, você tem problema de coração, você tem problema nas partes periféricas. Acarreta em várias questões. Exatamente. Justamente isso. Por exemplo, amputação, né? Braços e pernas, mãos, né? Muitas vezes você tem esse problema. Chocante. No caso, o diabetes, ele traz esse problema justamente por conta dessas hemácias que ficam glicadas, acumuladas e coletando mais bactérias. A perda renal, né? Exatamente. Muita gente vai para hemodiálise. Exatamente. Cegueira, né? A cegueira, a perda renal, na verdade, não tem uma perda 100%. Ela inicia uma doença renal periférica. E aí você vai precisar de ter cuidado, aí vai precisar modular a alimentação, você vai precisar passar por um néfron. Ou seja, a diabetes é uma doença realmente silenciosa e muito perigosa. Silenciosa e muito perigosa. Sério, muita Exatamente. Atenção. E eu quero deixar aqui uma abertura aqui para quem fuma e é diabético, não é? O cigarro, ele faz vasoconstrição. A cada um cigarro fumado, você tem vasoconstrição. O que é vasoconstrição? É você pegar as suas veias e constrigir, tipo, apertar, fazer vasoconstrição. E aí, essas hemácias, ela vai acumulando glicadas, elas são mais propícias a bactérias. Então, pessoas que fumam têm que ficar alertas se são diabéticos, não é? Porque justamente isso. Se você vai fumar e a cada cigarro você tem vasoconstrição, é muito mais fácil nas regiões periféricas que o sangue não chega tanto, por exemplo, no pé, na mão. Nas extremidades, pés e mãos, né? É mais longínquo do coração, que o coração é uma bomba, é mais longínquo, então ele vai bombear. Gera amputação, não é isso? Exatamente. Nesse contexto. Entendi. Então tem que ter muito cuidado com E isso. o álcool também, doutora Emanuela? Só o cigarro não, o álcool também, O né? álcool também. Para quem é diabético, o ideal é que se vai consumir o álcool, que seja pelo menos de acordo com a OMS. Uma taça para mulher, se for uma taça de vinho. Se for para homem, no máximo 2 taças, tá certo? Que isso não seja diário, que isso seja muito esporádico, né, que é importante. Se for uísque, que seja pelo menos 2 doses, segue nesse mesmo contexto. Para mulher, 1, para homem, 2, nesse mesmo contexto. Agora, que seja muito, muito esporádico. Porque 1 grama de álcool, eu tenho 7 calorias, Sim. certo? Se for cerveja, eu vou ter o carboidrato da cevada. Que também não é tão interessante para quem é diabético, né? Então, assim, 1 grama de álcool eu tenho 7 calorias. Então, a partir do momento que eu tomo o álcool, né, eu tenho prioridade nessa absorção. E isso pode sim aumentar a minha glicemia, através do acetil-CoA. Então, assim, existem vários estudos que trazem o álcool como um agente não tão beneficente, né, nessa questão da doença da diabetes. Claro que, eu vou ser restrito para sempre, eu vou ser... Não é isso. Mas é porque precisa ter um controle, precisa ser muito esporádico, né? Não pode ser assim diário, né? Tem que ter esse cuidado. E é o que eu digo a vocês, melhorem o estilo de vida. Quer melhorar a doença? Quer controlar a doença? Melhore o estilo de vida. E evite suco com açúcar, como o apresentador faz. A não ser que você tenha plano funerário. Pode tomar, sem problema. Agora, doutora Emanuela, é o seguinte, o adoçante podemos usar, nem que seja aquele com stevia, o verdinho. Pronto, vamos lá. Diabético, ele não usa açúcar, tá, minha gente? Açúcar de coco, açúcar light, açúcar... O diabético não usa açúcar. O diabético usa adoçante. O ideal é adaptar o paladar para começar a consumir as coisas sem açúcar. Esse é o perfeito. Mas, se mesmo assim não consegue, um cafezinho, um suco não. O diabético ideal é que ele use a fruta. Raramente ele toma um suco, porque aí a fibra está quebrada. Mas, o melhor adoçante que tem é
a estévia, a 100% estévia. Mas ele pode usar o adoçante de sucralose, qualquer edulcorante desse que seja de sucralose, em menor quantidade. Por quê? O excesso de adoçante também tem toxicidade no corpo. Eu preciso usar isso em menor quantidade. Por isso que o ideal é trazer esse adoçante para coisas assim que realmente você não consegue. Mas se você consegue fazer um café sem açúcar, faça. Não prefira a fruta, então não precisa do suco, né? Fazer um bolo, usa o xilitol, né, para fazer o bolo, que é um açúcar culinário. Doutora Emanuela, a sua pessoa nos falou agora desde o começo, tudo muito interessante, mais uma vez gratidão, nos falou muito sobre o controle da glicemia. Era um dos tópicos, mas já discorreu em cima do controle da glicemia. E também já nos falou sobre a importância do exercício físico para, no caso da diabetes mellitus. Então, foi o que sua pessoa falou agora, que recomenda mais a musculação, a importância do exercício físico para essa diabetes mellitus, é isso? A diabetes mellitus, A mellitus. Muito obrigado. Ela... Vou voltar para o Mobral. Um dia eu volto. Sim, doutor, diga, por caridade. Às vezes eu não fiz o ABC, uma coisa, mas enfim, eu me lembro de vez em quando. Mas diga, doutora, por caridade. A diabetes mellitus, né, a gente... Para quem tem a diabetes, o ideal do exercício físico é justamente essa questão da musculação, porque, como eu tinha dito, você coloca a glicose para dentro da célula sem precisar da ação da insulina. Sim, sim. Entende? E aí, quando a pessoa vai fazer musculação, mas porque eu sou diabética, eu não tenho hipertrofia, pode ter sim. Dependendo do estilo de vida, do controle, do medicamento, né? Porque diabético não tem cura, tá? É uma coisa que é bem deixar, porque tem muita coisa na internet que diz, tome chá disso e você será curado. É mito. Diabetes não tem cura. Gente. Né? O pré-diabético você consegue ainda voltar para ser uma normalidade e ficar atento. Mas a diabetes, uma vez chegando lá, você não tem como voltar. Você tem controle, não cura, tá? Importante a gente saber disso. E aí, nessa questão da hipertrofia, o paciente diabético, ele consegue sim ter hipertrofia, ele precisa tomar o medicamento. Lembrando que pacientes diabéticos que vai para academia, eles precisam comer pelo menos 1 hora antes, para não ter hipoglicemia na hora do exercício, certo? E dentro desse contexto, o medicamento, ele é importantíssimo. Então, um paciente com diabetes, ele não pode deixar de tomar o seu medicamento, não. Porque viu na internet que tem um chá que cura, não sei o que isso não existe. Esse chazinho é tudo mito, viu, minha filha? Chá são coadjuvantes. Chá ajuda no processo. Por exemplo, chá de pata de vaca. Chá de canela. Chá de canela, chá de jambulon, né? Jambulon, que é uma... Chá de picão preto. É um nome erótico, exótico. Mas o povo toma muito esse picão preto. Chá verde, né? Isso é mito também, esse picão preto, viu? Que falam muito dele. Sim, chá verde também não. Vende no mercado de São José, aqui em Recife, minha gente. Picão preto. Olha, não levem a mal, por favor. O nome é um nome sugestivo, mas é um nome real. O povo toma e diz que é milagrosíssimo. Um amigo meu, se a minha mãe toma, meu pai toma, todo mundo fica maravilhoso. Isso que deixa a pessoa até bonita e dá dinheiro na conta corrente. Eu acho que isso não existe. Maria, chá de jambolão, chá de pata de vaca, chá verde, são chás usados, né? Chá verde por conta da pessoa se for obesa, né? Porque é um termogênico, mas aí tem que ter cuidado, tem que perguntar ao seu médico, ao seu nutricionista, não vai tomando chá de qualquer jeito, porque chás são fitoterápicos e aí ele pode também atrapalhar de outra forma, né? Aí tem que ter esse cuidado, mas chá é coadjuvante, como assim os alimentos também. Alguns alimentos. Mas, doutora Emanuela, por falar em alimentos, foi muito bom a sua deixa, nos dê breves exemplos de alimentos que ajudam a reduzir a glicemia na refeição, por favor. Por exemplo, canela, né? Canela, ela ajuda a reduzir a glicemia em até 20%. O psyllium, ele é conhecido como a metformina natural, então ajuda a reduzir essa glicemia, o psyllium. Essa questão também, a espirulina, né? Você também pode usar a espirulina para reduzir a glicemia. Agora, no alimento, você tem a canela,
O vinagre de maçã orgânico, que é vendido em casa de produto natural, uma colher de sopa antes da refeição ou durante a refeição, ajuda a reduzir também essa glicemia. O vinagre de maçã orgânico, a canela, o psyllium, né? São coisas que você pode estar colocando na sua refeição para ajudar a reduzir. Além disso, você tem o girimum. Ele é muito bom também nesse processo. A batata yacon, o girimum é cabocla, que chama cabocla, né, que chama jurema. Aqui a gente chama de jurema, em outros lugares, né, que chama cabocla. Ajuda também a reduzir essa glicemia. Jurema e cabocla, mas não é, minha filha, não é do centro de Macumba. Jurema mesmo, como a doutora está falando, não vamos confundir. Diga, doutora. Esses são alguns alimentos que podem ajudar a reduzir a glicemia, né? Além disso, a gente tem... no caso de fitoterápicos, né, como, por exemplo, a espirulina, que você pode comprar em casa de produto natural e colocar também em cima da sua comida. Agora, é preciso que você tenha um acompanhamento médico ou nutricional para que você possa usar, principalmente espirulina, magnésio, entre outros nutrientes. E sua pessoa falou, doutora Manuela, também da importância do sono para o processo de diabetes. Como é importante dormir bem para, digamos, auxiliar no quadro, não complicar o quadro, não piorar. É porque eu fujo do microfone assim, aí lembro, depois volto. Não piorar o quadro, auxiliar no quadro. É mais ou menos para ir dormir bem. Então, doutora Emanuela, é algo imprescindível, né? Exatamente. O sono, ele é primordial para que você controle seu apetite do dia seguinte, para que você controle essa glicemia da manhã, não é? Uma dica muito boa também para controlar essa glicemia da manhã é você olhar para o céu, não é? E você acaba diminuindo um pouco o cortisol. Mas bora lá. O sono, ele é precursor de várias doenças, tá? A gente acha que não, mas essas pessoas que são shift workers, que são esses trabalhadores noturnos, ele acaba tendo complicações com várias doenças, porque o sono, ele altera todo um sistema hormonal, endócrino do corpo e todo um sistema hormonal. Então tem que ter muito cuidado com esse sono. O que é que acontece? No sono, é aquilo que eu já tinha falado. Você acaba aumentando o cortisol. Bem, a gente tem o cortisol, que é o hormônio da vida, né? E aí o cortisol, ele começa de manhã e ele começa a cair à noite. À noite, às 8 horas, eu começo a levantar a melatonina. É tanto que você começa, às vezes, a abrir uma boca, né? Já com sono, já começa ali a melatonina a ficar mais alta e o cortisol diminuindo. Quando você não tem um sono de reparo, quando você acorda muito na madrugada, quando você vai dormir muito tarde, o uso excessivo de telas também durante a noite, e aí você vai dormir muito tarde, você acaba deixando esse cortisol mais aumentado. Lembra que eu falei que o cortisol é gliconeogênico? Que o cortisol, ele vai pegar e vai liberar glicose na corrente sanguínea? A glicose, ela libera insulina. Lembra disso que eu falei? É justamente isso. Eu tenho toda uma alteração hormonal, justamente nessa questão da glicose, da insulina, da leptina para o dia seguinte e de todos os processos. Então, assim, o sono, ter um sono de reparo, você ter horário para acordar, horário para dormir, é essencial para a saúde de um diabético. Muito bem, então a importância do sono para diabetes mellitus. Mellitus, nunca mais esqueço, mellitus. É importantíssimo dormir bem para o processo, para o fator diabetes. E a importância também, sua pessoa nos falou rapidamente, a importância também do estilo de vida. Exatamente. Manter o estilo de vida, mudar o estilo de vida para o diabetes mellitus. Esse é o bom da coisa. É você fazer uma mudança no seu estilo de vida. É justamente isso. É os 5 pilares que eu falei. E também, doutora Emanuela, a questão do estresse, né? Como colabora, como agrava o processo, não é nada interessante, não é nada bom, é nocivo para a diabetes mellitus. Exatamente. É justamente por conta do cortisol. Além disso, eu acabo liberando mais citocinas inflamatórias e acabo tendo mais pontos de inflamação no corpo. Além disso, eu tenho um aumento do cortisol, que vai chamar mais glicose, que vai liberar mais insulina, que vai atrapalhar a leptina, eu vou ter menos saciedade, né? Eu tenho mais citocinas inflamatórias circulantes no corpo por conta do estresse.
né? E de acordo com os estudos, Sim. o estresse diário é chamado de carga alostática. Então você precisa ter cuidado com isso. Se for o caso, pede ajuda. Não tenta modular esse estresse. Como eu falei, faz exercício de respiração, faz exercício de meditação. Procura fazer uma caminhada durante o dia no sol para fazer esse exercício de respiração e controlar esse estresse, essa ansiedade, né? Procura uma ajuda profissional se for o caso, mas o diabético ele precisa ter essa modulação desse estresse, né? Muitas vezes a gente tem estresse com família, com filhos e acaba com nossas insatisfações também, né? Com os nossos processos e isso precisa ser cuidado. Doutora Emanuela, ele pergunta, já quase finalizando, alimentos que o diabetes mellitus deve evitar. Bora lá. Alimentos industrializados. A gente tem uma microbiota intestinal, né? O corpo ele é único, minha gente. Ele é único. Se você tem uma dorzinha no dedinho do pé, isso vai refletir em todo lugar do seu corpo, né? Então, assim, a gente tem uma microbiota intestinal. Então, assim, se eu como alimentos industrializados cheios de corante, ricos em ácidos lantes, com muito nitrato, como, por exemplo, as salsichas, a mortadela, os presuntos, os embutidos, né? Alimentos industrializados que não é ideal, né? Muita fritura, muita coisa açucarada, né, muita gordura, eu acabo prejudicando esse processo, porque eu vou aumentar a insulina, eu vou ganhar peso, eu vou ter mais tecido adiposo, né, eu vou ter uma hipertrofia do meu tecido adiposo e eu acabo piorando esse processo. Outros alimentos, assim, o diabético, dependendo de como ele tá, por exemplo, se o diabético tiver controlada a diabetes dele, ele pode comer uma fruta, como, por exemplo, uma banana, né? Uma banana com a casquinha. Sabe aquela banana que não tá pintada, né? Aquela banana que não tá pintada. E ela tá amarelinha com as pontinhas verdes. Pronto, ele pode consumir essa banana. Ele deve evitar mais a melancia. Mas se ele tiver com a diabetes controlada, ele pode comer um pedaço de melancia. Tudo vai depender da quantidade, do horário que come, não e o que se come. Entende? Mas o que você deve evitar mesmo são os alimentos industrializados. São os embutidos, os enlatados, as frituras, os açúcares, né? Que não é tão interessante. Doutora Emanuela, já quase finalizando, é o seguinte. O que eu não acho muito interessante, certamente sua pessoa não deve ser adepta, é que os nutricionistas, grande parte deles, pelo menos alguns que eu visitei, recomendam dietas exóticas. Ou seja, exótica é aquela coisa que você come pouco, quase nada, belisca, come como um pinto, um passarinho. É horrível, minha filha. Você fica os ossos, aquela caveira dançando na rua. É horrível. E essas dietas que você come pouco, belisca, e que você come coisas dificílimas de encontrar, ou caríssimas. Por exemplo, de manhã você coma folhas que são colhidas nas montanhas do Nepal no fim de tarde de uma segunda-feira com sol morno. Coisas caríssimas, dificílimas de encontrar. Não sei porquê, certamente sua pessoa não deve ser adepta, não me parece. Porque essas dietas são exóticas demais. Ou coma pouco, ou belisque, fique com cara de quem já está na última fase do CA, morrendo, só os ossos, entendeu? Acaba ficando fraco, ou compre coisas difíceis e caras, que muita gente não pode nem comprar. Queijos caríssimos, aquele queijo mofado horroroso. Enfim, me entendeu? Bem, bora lá. Bem, eu acredito muito que a dieta para o paciente tem que ser muito individualizada. Porque se a gente fosse pegar qualquer dieta, a gente abriria a internet e pegaria uma dieta. Mas ela precisa ser muito individualizada. Contabilizando o quê? A rotina do paciente. O paciente A nunca vai ser igual ao paciente B. O paciente A, ele não gosta de, por exemplo, não gosta de um mamão. O paciente B, ele já gosta de mamão. Então, assim, você precisa conhecer bem o seu paciente para adaptar a melhor dieta para ele, da melhor forma. Por quê? O diabético, ele não é que ele vá deixar de comer as coisas, mas ele precisa ter uma alimentação balanceada. Regrar.
ele precisa ter uma alimentação com mais fibra, ele precisa ter uma alimentação mais balanceada, né? Então, assim, eu não preciso de uma dieta restrita, né? E aí eu abro um parêntese, tem que ter muito cuidado com isso. Eu não preciso de uma dieta restrita para ter o controle da diabetes, mas eu preciso realmente fazer ter um balanço nessa alimentação. Eu não posso ter uma alimentação liberada de tudo. Eu preciso ter uma alimentação saudável e balanceada para que aquele meu paciente venha ter uma resposta. Entende? E aí tem que ter muito cuidado com essas dietas da internet. Cada corpo ele é único, cada corpo responde de uma forma. Você não é igual ao seu amigo, não é para pegar a alimentação dele. Os dedos das mãos não são iguais. Exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso, que é isso muito que acontece. Doutora Emanuela, outro dia alguém nos disse o seguinte, uma profissional da área de saúde, não propriamente nutricionista, mas ela comentava numa roda de amigos e dizia assim, a verdadeira dieta é que você coma de tudo, porém um pouquinho de cada coisa e não repita. O que é que sua pessoa diz disso? Isso é mito. Ela é esquizofrênica, ela é exótica, ela precisa receber camisa de força, ser morta por câmara de gás. O que é que sua pessoa diz? Vai depender de cada pessoa. Porque assim, vai depender de cada objetivo. Entende isso? Entendo. Por exemplo, se eu pego um paciente que ele quer ganhar massa muscular, que ele quer hipertrofia, ele quer crescer, eu posso até usar para que ele coma assim, uma comida um pouco mais, né? Mas se eu preciso de um paciente que precisa perder peso, eu preciso fazer com que ele coma uma alimentação balanceada. Eu acho que, dentro desse contexto, eu acho que o importante é você descascar mais, desembalar menos, né? Porque a gente não é só o que a gente come, mas a gente é o que a gente come, o horário que a gente come e o que a gente come. Entende isso? Então, assim, para cada pessoa, a gente não existe uma receita de bolo, a gente existe as diretrizes, né, que dá orientação. Mas para cada pessoa a gente vai ter uma particularidade. Então é preciso entender muito bem a pessoa para poder você fazer um planejamento alimentar que realmente ela tenha aderência. Eu acho que a melhor dieta para o paciente é aquele que ele consegue seguir. Eu, particularmente, doutora Emanuela, na hora que comprovar que sou diabético, que já planejei tudo, estiver nas últimas, no pré-óbito, expirando com balão de oxigênio, já todo amputado, cortado, todo cotó, e alguém disser qual é seu último desejo, eu afasto o balão com cotó e digo, uma fatia de pizza por caridade, doce de banana com canela, e morrerei feliz. Irei para o esquife com um sorriso daqui para aqui. Mas tirando esse comentário exótico, porque o apresentador é exótico, então agora para fechar com chave de ouro, o último questionamento. Seguinte, proteínas na diabetes mellitus. Bora lá. Tem gente que... mas proteína não é carboidrato, né? Proteína eu posso comer. Aí vai lá no churrasco e atola o pé na carne, né? Aí vamos lá. O excesso de proteína... Primeiro você tem que lembrar o seguinte. Tudo no corpo vai virar glicose. Tudo vai ser metabolizado. Então, o excesso de proteína... Se você come a proteína, né? E você... primeiro que você vai ter uma dificuldade na digestão, né? Depende da quantidade de proteína, você vai digerir mais. Por quê? A proteína, para ela chegar para ser metabolizada, ela precisa de mais ou menos entre 4, depende da proteína. Se for uma proteína mais magra, né? Se for uma proteína com mais gordura, quase 6 horas. Então, isso no final da contabilidade, você vai estar transformando em glicose, sim. Né? É todo esse contexto. Então, assim, não só carboidrato, mas proteína, gordura, tudo em excesso vai atrapalhar essa glicose. Tem que ter muito cuidado disso. Outro dia, eu tinha um paciente que ele fazia tudo certinho e a glicemia dele não baixava. Aí, eu procurei saber com a família o que era que estava acontecendo. E esse paciente, para você ver, não é nem proteína, mas era fruta. Ele comia 4 maçãs antes de dormir. Ui! Não é saudável? Não é saudável? É saudável.
né? Mas Para a antes de pele, dormir, para a ele dormia voz. Então, de manhã, essa glicemia da manhã estava alterada. Oh, meu pai. No caso da proteína, ela vai ser metabolizada daqui a mais ou menos 4 a 6 horas, vai depender. Sim, Então, sim. isso, dependendo do horário que você comeu essa carne, dependendo se ela tá mais gordura, menos gordura, isso vai virar glicose na corrente sanguínea também. Então imagine, doutora Emanuela, eu no rodízio de carne, jantando às 22 horas. Para dormir às 23, 24, 0 hora, 1 hora da manhã, cheio de... No estômago, maminha, picanha, baby beef, filé mignon. Só em falar, eu estou aqui me lambendo, dá até bexiga baixa, só em pensar. Vocês imaginem como eu me lambo aqui em cena. Lambo com a testa, inclusive. Comendo rodízio antes de dormir às 22 horas. Uma vez aqui, o rapaz da técnica, Nil Santos, muito famoso. Fomos para um rodízio. Saímos daqui do apartamento dele à noite e fomos para o rodízio. Eu, ele e uma querida amiga na época, comeu um rodízio tarde da noite. Chegamos já tarde. Então nós três fomos suicidas. Eu entendo assim. Nossa. Correto, doutora Emanuela? Não. Nós três procuramos o óbito. Mais ou menos assim. Não é que... Não é, a nutrição ela não pode ser tão terrorista assim. Não, Ele não lembra é que disso, ele lembra. Não é que é o extremo, mas a gente precisa ter hábitos saudáveis. E tudo em excesso não é bom. Tanto carne como... Tudo em excesso não é bom, né, na vida. Ainda mais tarde da noite, né? Ir para um rodízio às 22 horas. É aquele pilar da alimentação. Nossa. Comer antes das 8, né? Fazer atividade física. Parar de comer às 20 balancear horas. a alimentação. Jesus. É todo esse contexto. Jesus, enfim, doutora, foi maravilhosa sua entrevista. Só para relembrar vocês que a doutora Emanuela Holanda, que abrilhantou o nosso X do assunto hoje, com a rica entrevista dela, o tema maravilhoso, diabetes tipo 2. Foi bom para mim, para vocês, para todo mundo se esclarecer bem mais. Eu brinco, mas também falo sério, de vez em quando, uma vez no ano, mas enfim. Então, assim, ela, nutricionista clínica e funcional, quanto ao comportamento alimentar esportivo, ela pincelou isso aqui, tá? Especializada em diabetes e doença renal, especializada também em emagrecimento avançado e sustentável. Ela vai deixar agora pra gente rede social dela, eu acho que o Instagram dela, o e-mail não é o caso, o Instagram dela, o Zap dela, o endereço do consultório dela, para que vocês tenham a orientação certa, com a profissional certa. Ela é talentosa e vai estar lá para receber todos vocês do nosso canal aqui do Voxcast e do nosso X do Assunto. Doutora Emanuela, por caridade, sua rede social, seu Zap, seu endereço do consultório. Bora lá. Eu atendo no Pina, né? Minha rede social é @NutriEmanuelaHolanda. Meu WhatsApp é 819-8289-5610. Repita, doutora Emanuela, por caridade. Bora lá. É 819-89-5610. E seu Instagram? E o Instagram é @NutriEmanuelaHolanda. E atende aqui em Recife, no bairro Pina. do Pina. Onde do Pina, doutora? É na Herculano Bandeira. Herculano Bandeira. Isso. Muito bem. Bom, então assim, vocês já têm o Instagram dela, o Zap dela, podem perguntar, podem questionar, podem pleitear, marcar, solicitar consulta, matar uma dúvida, ela gentil e atenciosa como é, vai orientá-los, vai esclarecê-los e melhor ainda em consultório, que ela vai ouvi-los, entender o caso e ajudá-los. A gente brinca, mas também fala sério. Diabetes não é uma doença agradável, não é interessante, é silenciosa e pode nos causar problemas seríssimos. Então, sempre tem um fundo de verdade e de seriedade. Vale a pena levar a sério e não querer desenvolver ou ter diabetes mellitus, diabetes tipo 2, enfim, diabetes nenhuma. Nenhuma delas é interessante. Não é uma doença feliz como nenhuma doença é. Então, cuidem-se, amem-se, tratem-se. Doutora Emanuela, por favor, suas considerações, sua despedida ao nosso público. Muito obrigado pela sua entrevista maravilhosa. Parabéns. Eu gostei muito, né, da entrevista. Estou à disposição e qualquer dúvida vocês podem até anotar, eu posso depois vir tirar, tá certo? Inclusive, eu queria falar aqui que eu tenho um grupo de emagrecimento, né, e eu vou começar ele agora, no dia 1 de agosto. É justamente para você ter uma reeducação alimentar e uma mudança no estilo de vida. Atenção para o grupo de emagrecimento. E ele ocorre online. Fofinho, fofinha e quer ficar light,
Tá aí, doutora Emanuela, à sua disposição, pelo Instagram, pelo Zap e no consultório dela. E nesse grupo que ela já tem. E é online, né? E é online, todo então, online. Olha, prato você faz da sua casa, no conforto do seu lar. Que delícia. Então, eu recomendo, o X da Questão recomenda. E você que tem interesse em participar conosco, seja como entrevistado, seja mandando para a gente perguntas, questões, questionamentos, estando conosco como entrevistado, trazendo seus produtos aqui para a nossa mesa, para a nossa tela, participando e colaborando com o nosso QR Code. O nosso QR Code vai estar aqui à esquerda, para você colaborar com o nosso podcast. X do assunto será muito bem-vindo, seja pessoalmente, seja deixando, compartilhando, curtindo, deixando comentários, ou estando conosco, ou sugerindo temas para a gente e profissionais, não profissionais, pessoa física, mas profissionais específicos que a gente possa receber aqui e auxiliar vocês que nos prestigiam. Mais uma vez, nossa gratidão. Vamos ficando aqui com mais um X do assunto, onde a gente vai direto ao X da Questão no nosso canal Voxcast. Compartilhe, curta, deixe seu comentário. Participe aqui através do nosso QR Code, aqui à nossa esquerda. Será muito bem-vindo o seu apoio para a gente prosseguir o nosso trabalho esclarecendo a você, nosso querido internauta. Não vou dizer beijo do gordo, como o Jô Soares dizia, beijo do magro, um beijo no coração. Até breve. Salve Deus.